Então vamos lá. Semana retrasada, nosso primeiro encontro, a gente conversou um pouquinho, dei algumas instruções, enfim, e depois para a questão da prática, né, aí vem um convite à consciência. O processo da consciência, ele é o primeiro estágio, porque se eu não abro os olhos e enxergo, se eu não tenho consciência, eu não tenho ingerência, eu não sei o que fazer, né? Eu não sei por onde fazer a gestão, digamos assim, das coisas. Então o estágio da consciência é a primeira coisa, digamos assim. Né? Então vem a questão de como eu me sinto, eu saber me ler. Hoje, aí nós vamos ter várias ferramentas do que fazer com essa questão. Né? No caso da ansiedade, no caso da ingerência, de eu ter gerência sobre minha paz, né? De eu saber o que fazer, é como a gravidade. Eu tenho que saber simplesmente soltar, deixar cair. Né? E tecnicamente, então, a compreensão de que os problemas da minha vida ou todas as memórias que eu guardo, seja por trauma, por problemas, por referências que eu tenho, é uma bagagem muito grande que eu tenho, mas quanto mais espaço ocupa em mim, menos espaço o eu tem agora. Até a pessoa acordar de madrugada sobressaltada de uma crise que a gente chama de pânico. Só porque ela não esvazia. Oi. Vai ser gravado. Muito querido. Boa, seu abraço. Grato, querida. Então, uma das habilidades, né, é eu saber o que fazer com esses conteúdos. A gente vai fazer uma meditaçãozinha para isso também, para esses conteúdos também, mas vem a gestão simples e prática das questões do dia a dia, daquilo que me pega mesmo nos desafios do dia a dia. Então, um exercício muito simples. Tá pegando bem ali, né, Dani? Me pegando bem. Sim. Tudo você. Tá, então tá ótimo. Eu tenho mais é que aparecer, sou muito aparecido. Observe só, mente tagarela, tá? Nós temos uma mente que não para. Né? No desenho humano nós estudamos, meu amado ali fez parte, enfim, dos estudos também, do workshop. As pessoas de autoridade emocional, né, que é uma assinatura eletroeletrônica específica do desenho humano, elas têm o hábito de se identificar com as emoções. E quanto mais se identifica com as emoções, menos elas têm controle e mais elas querem controle. Quanto mais elas querem controle, mais elas jogam para a mente pensar aquilo. E aí entra num loop. Pensa o que sente, sente o que pensa, pensa o que sente, sente o que pensa e não sai desse looping, ok? Então a primeira coisa que se faz é interromper a mente, ok? Interromper a mente, eu não sei se vocês já perceberam, algumas estátuas de Buda, ele parece vesguinho. Na verdade não é que ele esteja vesgo. Boa noite. Ele está, digamos assim, com o nariz apontado para frente, ou seja, não é nem para cima e nem para baixo, tá? Está reto, digamos assim, e inclina os olhos absolutamente para baixo, o máximo que pode. Então parece que está vesguinho, mas na verdade está com os olhos para baixo. Esta é uma técnica que se tu fizer, a mente não consegue pensar, não tem como. Então algo extremamente simples que silencia a mente. Eu cheguei a falar aqui no primeiro encontro, eu acho, quantos segundos leva, né? Se tu falou, não lembro. Acho que até de novo. Será que foi no outro grupo?
Bom, enfim. Pessoal, assim, o cérebro tem uma capacidade incrível de processar dados. Se tu entrar no 6º segundo, ok? De algo que tu sabe que não vai ser uma luta inglória, tu já te conhece. Aquela situação não é nem tu que vai resolver, porque que tu tá pensando. É um problema sério do teu filho, é um problema sério do teu amado, da tua amada. Mas é ele, é ela que vai resolver. Ok? Mas eu quero dar apoio, então pergunte como. Não fique elucubrando, porque senão tu vai fazer parte do problema. Tá? Então, tu recebeu a informação, ok? Tem um impacto negativo. Tu tem 5 segundos para gerir aquilo. Se tu entrar no 6º segundo, tu vai ficar prisioneiro lá por 90 segundos. Se tu ficar por 90 segundos, o corpo todo capturou. Tu vai passar a noite em claro. Ou mais de dia em claro. Salvaguardadas as proporções, dependendo da situação, é claro. Certo? Então, se eu conheço, se eu me conheço, e aí, pessoal, eu preciso ser honesto com o nosso povo mais jovem, tá? É só gente com mais de 30 anos, gente com mais de 42 anos, gente com mais de 46 anos, que sabe que não vale a pena. Precisa idade para saber que não vale a pena, que a luta é inglória. Né? E que tu vai entrar numa crise e depois tu vai ter que marcar com o psiquiatra para tomar alguma coisa. Ok? Porque o jovem jura, a mente jovem, que daí esse homem não acha que não vai envelhecer nunca, por exemplo, ninguém te convence de que tu tem que desistir. Parece que no próximo instante, estudamos ontem desenho humano, até por sinal no curso de desenho humano isso, parece que no próximo instante tu vai conseguir, não, eu vou ficar mais um pouquinho aqui raciocinando esse negócio que daqui a pouco sai a resposta. E tu vara dias naquela função, naquela angústia, remoendo aquele processo todo. Então, é complicado, né? Se tu passa horas, dias naquela função, eu tô te pedindo 5 segundos para gerir esse processo. Tá? Bateu, eu já conheço, eu já me conheço. E aí é preciso idade, não adianta. Mas vai que nossos abençoados aqui, né, escute os mais velhos, que é bem difícil, mas vai que escute. Né? Então, baixa os olhos, né? Baixa os olhos e fica lá até a mente arrefecer. Tu não vai conseguir pensar, é impossível, não existe. Tá? As representações, os olhos é a parte externa do cérebro, tá, pessoal? Então, é como se fosse um comando, como se fosse a direção, tá? Entre aquilo que eu crio, aquilo que eu lembro, as representações auditivas, as representações visuais. Eu não posso lembrar de algo olhando para cima. Ninguém lembra de algo olhando para cima. Vai fazer uma representação, digamos assim. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é que os olhos são um bom comando do que eu quero que a minha mente faça. Tá? Da mesma forma que a gente brincou na primeira sessão, arquear o canto da boca para cima, o coração abre. Já elabora uma bioquímica. Ok? Eu não preciso nem acreditar que eu estou sorrindo, só faça isso, porque é a conexão entre esses músculos, que para isso tem aula de anatomia, daí nós ia ficar muito tempo aqui, mas eu sou muito cientificista, adoro essas coisas, mas vamos lá. Então, quero zerar a mente, olho para baixo. E aí eu me detenho na minha respiração. Tentem aí, por favor, sem cruzar as pernas, nada cruzado, ok? Cabeça reta,
Volta a usar os olhos imediatamente e absolutamente para baixo, sem inclinar a cabeça para baixo. Pode fazer a tua tentativa de pensar para ver se fixa. Ok? Mas, se tu fizer bastante esforço, talvez consiga alguns lapsos de segundo. Mas se eu já quero desligar, aproveita aí e sente. Aí então, inspire o mais suave, lenta e profundamente que puder. Inspire pelo nariz, expire pela boca. Ao expirar pela boca, solte o corpo. Lembre da aula passada. Observe seu corpo e vá soltando a cada expiração. Se puder, ao expirar pela boca, faça o ar passar pela garganta com esse chiado. Sem pressa para inspirar, sem pressa para expirar. Quando você perceber que sossegou, que a mente arrefeceu, se detenha a respiração. Vá soltando ombros, os braços, as costas, a língua dentro da boca, as pernas. Solte a você mesma dentro do seu corpo. Você faz espaço. Quando você puder, gostaria que você se testasse. Ao inspirar, tranque o ar na garganta por meio segundo, 1 segundo. E aí, então você solta o ar, mais ou menos como se fosse uma tosse, mais ou menos assim. Inspira, prensa o ar na garganta e solta. Faça pelo menos 3 vezes bem feito. Os olhos já estão fechados, você está só se concentrando em estar bem, em se soltar.
quiser, podem dar por encerrado. 3 respirações profundas e podem abrir os olhos. E aí, quem não conseguiu, quem não teve melhora nenhuma, quem não teve relaxamento algum? Não? Tudo certo? Tá, ok. Aí, pessoal, eu gostaria que vocês treinassem a respiração, principalmente a inspiração. Hoje nós vamos tratar da técnica da inspiração de um outro jeito que fica mais fácil lá para ter o resultado, né, de inspirar com carinho, enfim. Né? Tem uma outra ótica e até um processo iniciático. Né? Existe uma respiração religiosa, uma respiração que para mim, né, eu sou mais um católico ortodoxo, digamos assim, e a minha cabala, a cabala que eu estudo, é dentro desse catolicismo ortodoxo. E então vem o nome de Deus em termos de respiração, né? A respiração Yod, a respiração Re, a respiração Vav e a respiração Re novamente, que é o segundo H, né? O Yahvé, ou Yahvé, ou Yah, enfim. Mas para aplicar a inspiração, tá? Porque a chave toda está na respiração, a chave toda está na inspiração. Vá observando o seu tempo de inspirar, certo? Então, eu inspiro um tempo, vai ficar gravado aí, ok? Eu retenho retenho o ar a metade do tempo que eu levei para inspirar. E eu expiro o dobro do tempo que eu inspirei. Eu conto o tempo de inspirar. Certo? O tempo que for. Se for 4 segundos, se for 2 segundos, não sei. O tempo que tu contar, ok? Só que, certamente, toda vez que tu for fazer essa inspiração, esse exercício, tu pode ir 2 segundos a mais. Sempre consegue ir 2 segundos a mais, tá? Não faça esforço para ir além de 20, 30 segundos. Se você chega a 20 segundos com conforto, você pode chegar a 30, ok? Não precisa mais do que 30, mas curadores, existem alguns curadores aqui, quando a gente pratica por 1 minuto inspirando e 1 minuto expirando, que daí não precisa 30 segundos retendo, ok? Embora eu pratique retendo, mas não precisa, né? A gente consegue, inclusive, quebrar cálculos renais, cálculos biliares. Então, para os curadores vibracionais, é uma coisa importante. Enfim. E também a aura fica tão expandida que a gente fica derrubando as coisas de quina. Então, só se realmente for útil, tá? Os 30 segundos, tá bom que não. Isso aí é um espetáculo. Isso aí faz muito espaço, pessoal, muito espaço. E esse muito espaço, os problemas vão ficar em um cantinho, lá na borda, distante de ti. Porque quem vai ocupar o máximo de espaço
bem no eixo central, é o teu eu. Tu vai sentar no teu trono com uma inspiração boa. E a expiração é a gravidade. Eu solto. Ok? Depois que eu soltar, a gente vai fazer esse exercício também, a gente vai abençoar. Enquanto a gente inspira, a gente se ilumina. Enquanto a gente expira, a gente abençoa. Vamos chegar nessa etapa também, tá? Então, de novo, para arrefecer a mente, ok? Eu quero desligar a mente, eu preciso desligar agora. Senão eu sei que eu vou ficar com raiva, ou sei que eu vou ficar triste, ou sei que eu não posso, eu tenho reunião, eu tenho que... tem uma pessoa que precisa de mim, as situações do dia precisam de mim. Tá? Então eu baixo os olhos, digamos assim, a mente arrefece, eu começo a minha respiração, aí eu sossego e fecho os olhos e concluo o meu processo de respiração, tá? E aí eu entro lá no meu estado desejado, certo? Ok? Antes ainda da gente fazer a próxima técnica, eu quero fazer um exercício com vocês. Vamos esperar o Lucas voltar e aí a gente faz esse exercício. Então, no primeiro encontro, a gente... eu com aquela técnica consigo ficar consciente de como a pessoa que eu sou nas minhas ondas teta, no meu corpo, estão. Como a pessoa que eu sou nas minhas emoções, onda beta, sou. E como eu estou no meu alfa, no meu mental, como eu estou. Né? Eu preciso olhar para isso e eu preciso gerenciar isso. Certo? Mas quando eu brigar comigo, eu quero fazer algum bem a mim? Geralmente não. Então nós vamos fazer uma brincadeira agora, uma meditação agora, para vocês lembrarem de quem vocês têm que cuidar bem, certo? Posso começar, Paulinha? Pode. Eu gostaria que tu fizesse o seguinte, tá? Não respira só usando o teu nariz e a tua faringe. Lembra que o teu peito e os ombros respiram junto. Desde que eu comecei aqui, hoje, eu tô com vontade de tossir. Então essa técnica me permite tossir quando eu quero só, por exemplo. Tu entende? Então eu vou dar uma tossidinha agora que dá e depois... Aí eu tenho fôlego para mais um tanto de tempo, não preciso... Eu passo o dia inteiro tranquila, aí quando eu chego no lugar assim... Chega nada nas minhas aulas, sempre ela chega nas aulas e dá um ataque na mulher de tossite. Ontem foi a mesma coisa. E aí o Carlos é a aula do Carlos. O dia todo tranquilo, chega na aula... Ele começou a falar. Vamos lá? Fechem os olhos. Adotem uma posição confortável, sem esforço nenhum para a postura, é se soltar mesmo. Respira amplo. Quero que você escute o vazio. Preste atenção no vazio que há na sala. Eu quero que você imagine
Eu apelo para a imaginação da sua criança agora, a sua criança interior. Imagine que esse é o som original do universo. Esse silêncio. Lá no início. E você é uma essência. Você é simplesmente uma essência. Vagando livre no infinito do contínuo do espaço e do contínuo do tempo. Você recebe um chamado. Imagina, cria, deixa a sua criança brincar. Você recebe um chamado de Deus, da ordem do universo, do vetor que dá sentido a todas as coisas. E a ordem é para que você se torne o verbo. E você vai escolher ser o verbo. Há um planeta que precisa da sua essência. E existem muitas formas de servir nesse lugar. Então imagina que você se aproxima daquele planeta azul, chamado planeta Terra, por quem o habita. Sistema Lebadon, planeta Chã. Urântia. Você entra na atmosfera e já vê uma profusão de vida. Existe vida animal, profusa, vida vegetal, profusa, vida mineral, água para todos os lados, rochas, gemas, vida hominal. A vida hominal com suas estruturas sociais, seus sistemas econômicos, financeiros. Como essência, você quer escolher a quem você vai servir, a quem o seu coração pulsa, sua alma pulsa. Passe por entre os vegetais e o reino vegetal profuso. Os matizes de verde, as cores, as vidas. Veja como o reino vegetal se sente, o que tem passado, o que tem acontecido entre eles e a interação com o resto do planeta, com o resto das formas vivas do planeta. Você, como essência, pode ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa. É como um livro em branco para ser escrito. Qualquer coisa pode ser escrita. Vamos ver o que você decide. Para quem você decide escrever no seu próprio livro. A quem você decide servir. Reino mineral, águas, rochas, gemas. Reino animal profuso de formas, de vidas. A quem você detém a atenção? Há algo que você gosta muito, mas há algo que você tem competência por fazer. Existem suas preferências, mas existe aquele pulsar do seu coração, pulsar da sua alma.
enquanto você passa por entre essas formas, reino vegetal, mineral, animal, fique observando a sua pureza. Só observe, só testemunhe. Desnecessário dar nomes, só testemunhe. Observe a capacidade que você tem. Sinta a sua própria capacidade. Veja o quanto você vai ver claramente que parece que você pode tudo. Você pode qualquer coisa. Depois de você passar por esses reinos, eu gostaria que você se detivesse um pouquinho mais ao reino hominal. Circule como essência por entre as pessoas em uma cidade, por entre as suas estruturas, pelo que elas passam, o que elas vivem, como elas estão, a que se propõem. Observe como isso te toca. Observe as igualdades e as desigualdades. As diferenças e os indiferentes. Veja como você se sente tocado, tocada. Você se importa? Comece a descobrir se você tem misericórdia e amor na sua alma ou não. Para isso que você vê justiças e injustiças, diferenças e indiferenças, igualdades e desigualdades. Você se importa? Observe a pessoa que está na sua mente olhando para tudo isso. E observe a pessoa que está no seu coração olhando para tudo isso. Observe a sua essência. Observe o que você ia querer melhorar, contribuir, dar, ou até mesmo brincar, aproveitar para brincar, aproveitar para ser feliz. Esta pessoa vale muito a pena que você cuide. Que você tenha sempre consigo. Que a sua mão direita, fisicamente aqui no seu corpo, se você encontrou a misericórdia, o amor, se você encontrou na sua própria observação, olhando para a sua essência, alguém de quem você tem orgulho, alguém de quem você vê honradez, estenda a sua mão direita para a frente para receber esta essência na sua mão. Se você gostou de ter se conhecido, de ter se percebido, receba a sua essência. E agora, com o seu braço esquerdo, com a sua mão esquerda, gentilmente, como se você pegasse alguém muito delicado, leve a sua mão direita até seu coração. Respire esta pessoa.
traga esta pessoa conscientemente para ser mantida por você, vivida por você, defendida por você, porque esta pessoa foi criada da forja original do universo, do fogo do sol central. E é uma singularidade. Não há ninguém igual a você. Se você faltar, uma parte importante vai faltar. Não há ninguém que te substitua. Porque você é a única pessoa que pode ser eu. Você é a única pessoa que pode ser você. O seu eu. Dê 3 respirações profundas, expandindo isso. Como se você ficasse a cada respiração maior, deixando isso circular em você. Acende a luz. Então vamos lá. Se tudo deu certo, pessoal, eu consegui aquecer a mente quando eu baixei os olhos. Se eu entrei no espaço de meditação, eu me tornei consciente da pessoa que eu tenho para gerir. E não importa se eu tenho revolta, raiva, culpa de mim, eu lembrei da essência que eu sou, que eu não faço mais do que obrigação de cuidar bem. É como quando, por exemplo, a gente ama um filho, uma filha, um inocente, e a gente vê todo o potencial que esse inocente tem. E aí a gente vê a diferença de um ato que foi ruim ou terrível, seja lá o que for, um ato que a pessoa teve por ingenuidade e inocência, né? E que não tem representatividade nenhuma se eu comparar a todo o potencial desse ser, dessa pessoa que eu amo tanto. Então isso aqui é ingenuidade, isso aqui é inocência pura. Se eu faço isso por mim, eu tenho por quem lutar. Eu deixo a minha auto-revolta, a minha auto-raiva, meu auto-abandono, de lado para eu causar esse bem-estar, digamos assim, a mim. E aí então eu posso usar qualquer técnica para cuidar bem de mim. Ok? Vamos para a próxima técnica. Novamente, fechem os olhos, descruzem tudo. Se diz em muitas religiões que a primeira letra do nome de Deus é Y, ou Yud, Yah, Yahvé, Jeová. Nós vamos convidar Deus para entrar em nós, para que sejamos conscientes da presença dele a partir da segunda letra.
Rei. Esse espaço vazio, sagrado, contém todo o vir a ser. Todo o espaço é sagrado. Shekinah, o grande espírito feminino, aquele que compõe com Deus Pai a Trindade junto a Deus Filho, ou seja, o Espírito Santo, Deus Mãe. O Espírito Santo está nas paredes. O que permeia as paredes, o que é a substância no meio das paredes, é a presença de Deus Pai. Eu quero que você o convide a entrar dentro de você. Ele entra pelas suas narinas. Imagina que as suas narinas são as portas de um templo. Você abre essas portas e é como se você tivesse de braços abertos, dizendo: vem, Pai. Você vai sentir a presença dele somente enquanto ele está passando pelas suas narinas. Então, inspire com gentileza, inspire com carinho para poder sentir ele passando. Tem que ser muito suave. Não deixar ele passar tão rápido que você não o perceba. Ele respeita a sua medida, o seu querer, a sua atenção. Se o teu coração está sossegado o suficiente para querer vê-lo, para querer senti-lo, para querer percebê-lo. Você pode, com o canto da sua boca, arquear um pouco para o alto. Só para dizer: eu estou aqui, vem, Pai. Sem pressa nenhuma de inspirar, porque você tem muitas inspirações para dar. Só aproveite enquanto ele passa. Aí então você respira, solta. Inspira novamente, voltando a senti-lo novamente. Quanto mais prolongada for a sua inspiração, por isso que é importante treinar a inspiração, mais espaço ele ocupa no seu corpo. Mas a primeira coisa que ele faz quando ele entra é se assentar em seu coração. E é inevitável, não tem como, você vai sentir ele no seu peito. Você vai sentir o seu peito iluminar. E ele vai resplandecer ombros afora. Você vai ver que essa é uma relação viva. Se você prestar atenção, é como ele agradecesse: muito agradecido, filho. Muito agradecido, filha, por me convidar à tua casa. Há muito tempo eu queria estar aqui contigo. Há muito tempo eu queria entrar. Te enamora de ti, que consegue fazer isso e que está aqui para aprender e fazer isso, para praticar. Te enamora de Deus. E te enamora do encontro. Lembra que você merece.
e preencha abundantemente. Preencha com bastante abundância e expira usufruindo, simplesmente deixando a gravidade atuar. Sem pressa para inspirar, sem pressa para expirar, sem pressa para voltar a inspirar, sem pressa. Esteja aí. Se você sente que ainda precisa limpar alguma coisa aí dentro para fazer mais espaço, aplique a técnica anterior. Inspire, tranque um pouco o ar e aí então se você achar que precisa fazer mais espaço, senão só usufrua. Se você, no seu diálogo interno, acredita que se conecta melhor inspirando e expirando pelo nariz, pode ficar à vontade. O mais importante é a sua comunhão. O mais importante é que você se encontre com Deus, se reúna com Deus. Você tem aí o início da sua oração. E você ainda não fez nada, só se fez presente. Já é a oração. Já é o retorno do filho pródigo. Já há a celebração. Já há o cântico dos cânticos, onde a noiva, a alma, é convidada pelo noivo, o corpo, a se unir. Ânimos, o noivo, sedento por ânima, a alma, desejoso, em júbilo, comunga. Ela viveu até agora para isso. Então há a união, o casamento. Verifique que cada parte do seu corpo tenha recebido essa bênção. Quando você perceber que cada parte mais recôndita do seu corpo foi envolvida nessa respiração, nesse ato de comunhão, pode dar por encerrado. E enquanto ainda não,
leve para aquela parte do corpo que você sente que ainda precisa fazer parte desse casamento, dessa união.